Bom, agora eu quero comentar sobre alguns problemas em alguns parâmetros e eu vou usar o sistema de partículas como exemplo, tá? Então eu tenho essa esfera com o sistema de partículas, eu venho aqui nos parâmetros das partículas, eu tenho esse parâmetro, o star end, para controlar aqui o crescimento das partículas, e vamos supor que eu queira criar um driver para controlar isso daqui, ó, esse crescimento. Então eu vou adicionar um driver aqui nesse parâmetro, vem aqui. Bom, se você alterar o campo de expressão, ó, você vê que o driver funciona normalmente, alterando os valores do parâmetro. Agora vamos ver o que acontece se eu colocar uma variável para controlar esse parâmetro. Então eu vou criar aqui uma variável C4, tá bom? Vou pegar um controlador C4 aqui, a posição Z, e agora eu copio essa variável para o campo de expressão. Quando eu tentar alterar esse parâmetro, o controlador, ó, o que está acontecendo? Está acontecendo nada, né? Enfim, o driver aqui ele não está funcionando, mas se eu pegar agora o driver e mandar ele atualizar, aí ele altera, ok? Se eu vier novamente aqui, alterar o meu controlador, nada acontece. Mas se eu voltar no driver e mandar atualizar, ele altera de novo. Mexe aqui, não está acontecendo nada, volta no driver, atualiza, ele volta a funcionar. Então, qual que é o problema aqui? O driver ele está funcionando, mas não funciona em tempo real. Eu não sei se é algum bug do programa ou se é algo que eu estou fazendo errado, mas é isso que está acontecendo. Eu também estava com esse tipo de problema em alguns parâmetros aqui com os nodes, mas de repente, magicamente, voltou a funcionar normalmente. Eu não sei por qual motivo, mas alguns parâmetros continuam tendo esse tipo de problema de atualização em tempo real. Então, uma solução que eu encontrei para ter a alteração em tempo real é fazer o controle com o uso de Custom Properties. Eu vou aqui no sistema de partículas e vou criar uma Custom Property. Por padrão aqui, a Custom Property ela ficava aqui no meio, aqui, ó, misturado, então eu puxei aqui para baixo. Enfim, o Cycles por padrão, ele já possui algumas Custom Properties aqui, ó. Eu acho que é melhor deixá-las lá, não mexer, né? Deixa ali. Então vou criar agora uma Custom Property. Eu vou chamá-la aqui de HairEnd, tá? Vou deixar com casos decimais e também vou colocar o mínimo e o máximo entre 0 a 1. Vou apertar o OK aqui. Então tem aqui minha Custom Property. Aí agora o que eu vou fazer? Eu volto aqui no driver da partícula. Eu vou criar uma outra variável. Vou chamá-la de HE. Agora eu quero uma variável do tipo Single Property. Eu quero uma propriedade do sistema de partículas. Lembrando, eu criei a Custom Property no sistema de partículas, então ela não vai aparecer aqui no painel de propriedades. Se eu quero a Custom Property aqui, eu tenho que criá-la aqui nas propriedades de objeto, tá? Mas isso não é importante aqui para mim agora, só para relembrar. Muito bem, então eu quero uma propriedade de um sistema de partículas, que eu criei no sistema de partículas. Agora o sistema de partículas que contém a propriedade, e agora eu copio o caminho dessa propriedade. Copy Data Path, Ctrl V e está lá. Aí agora quando eu altero o valor dessa Custom Property, ele altera o valor da variável, tá bom? E está lá, beleza. Aí agora eu vou copiar essa variável para o campo de expressão, ó. Remove o C4 e substitui ali. Aí agora, olha o que acontece. Quando eu altero a Custom Property, funciona tranquilamente, ó. Eu tenho atualização em tempo real. Já com o controlador aqui, eu não tenho. Eu não sei se também ocorre esse tipo de problema com outros tipos de variáveis aqui, mas não dá para ficar testando todos os parâmetros, tá? Enfim, mas só estou dando um alerta aqui que pode acontecer isso em alguns parâmetros. Aí você pensa o seguinte, já que a Custom Property está funcionando em tempo real, eu posso experimentar usar esse controlador para alterar o valor da Custom Property e alterar o valor do driver. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Eu vou adicionar aqui um driver na Custom Property. Ok? Agora tem o meu driver aqui ó, da propriedade. Então eu vou criar uma outra variável aqui para o C4. Eu vou pegar o controlador C4 para alterar o valor da Custom Property. Pego aqui a posição Z também. Copio a variável ali. E beleza. Ó. Quando eu tento alterar aqui,
o, o controlador, ele não está atualizando. Ok? Ó, ele não está atualizando o valor aqui na Custom Property. Mas se eu mandar ele atualizar, atualizou ali. Certo? Se eu tentar agora alterar aqui, ó, o meu controlador também não está atualizando. Mas se eu voltar no driver, mandou atualizar, atualizou ali. Ok? Ou seja, quando eu tento usar um controlador, não funciona em tempo real aqui. Eu não sei se é algum bug do programa. Eu acho que deve ser, mas... Enfim, eu acho que isso atrapalha um pouco, que você perde flexibilidade para fazer alguns efeitos. Quando você trabalha com modificador, com constraint, com shape key, com operações de transformação, os drivers estão funcionando tranquilamente, né? E eu acho que são os parâmetros mais importantes para a rig, para deformação e tudo mais. Mas agora quando você tenta incluir alguns efeitos diferentes, com partículas, materiais, agora o Blender costuma aparecer esses problemas com os drivers. Enfim, mas é só para vocês ficarem um alerta, tá? Que pode acontecer isso com outros parâmetros. E é isso. Agora, olha aqui o que vai acontecer também. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui na parte de física, eu tenho o Brownian aqui, para controlar algumas alterações nas partículas. Deixa eu só aumentar o crescimento dela aqui. Mandar atualizar. Aí, vou deixar assim. Ó. Aí eu tenho aqui o valor do Brownian, ok? Para fazer esse efeito de distorção e tudo mais. Vamos supor que você quer criar um driver para isso aqui também. Então, botão direito, Add Driver. Se eu mudar aqui no campo de expressão, nada acontece também. Ó. Ok? Vou colocar aqui o valor 5. Ó. Se eu mandar atualizar, também não atualiza. Aí você pode experimentar usar um controlador. Eu vou usar o controlador C5 aqui. Ó. Então vem para cá, vou colocar uma variável chamada de C5. Pego o controlador C5, pego a posição Z dele, copio a variável para o campo de expressão e está lá. Eu já vou mandar ele atualizar aqui. Ó. E quando eu altero meu controlador, aqui também nada acontece. Aí vamos tentar usar uma Custom Property aqui para ele. Ó. Vou criar uma outra Custom Property. Vou chamá-la aqui de Brown. Brown. Eu vou colocar aqui um limite de 0 a 10. Vou apertar o OK. Aí agora eu vou voltar aqui no meu driver. Adicionar uma outra variável. Vou chamar aqui de B. Uma variável do tipo Single Property. Uma propriedade do sistema de partículas. Pego o sistema que contém a propriedade. E agora, botão direito, Copy Data Path. E cola aqui o caminho. Ok? Agora quando eu altero ali, ó, eu tenho a minha... Quando eu altero a variável, quer dizer, quando eu altero a Custom Property, eu altero o valor da variável ali. Muito bem. Aí agora eu vou copiar essa variável para o campo de expressão e nada acontece. Ó. Mesmo eu mandando atualizar, também não está funcionando, nem com o controlador, nem com o Custom Property. Então alguns parâmetros não funcionam de jeito nenhum com os drivers aqui. Tá? Outros têm esses problemas com falta de atualização. Enfim, eu não sei se é algum bug ou se é algo errado que eu estou fazendo, mas é o que está acontecendo aqui, tá bom? Então fiquem atentos. Às vezes vocês podem querer usar algum parâmetro, se não estiver funcionando. Você pode experimentar atualizar, não acontece nada. Eu vou até experimentar salvar isso daqui, ó. Vou salvar e vou tentar abrir de novo. Vamos ver aqui, ó. Também não está atualizando. O controlador aqui também não atualiza em tempo real. Enfim, deixa eu atualizar o driver. Aí agora foi. Então vocês podem encontrar esses problemas em alguns parâmetros aqui de materiais, de simulação de física e outros aí. Tá bom?